Salve, salve, nação tricolor, sejam bem-vindos aqui no canal. Que final de semana aí perfeito pro São Paulo, hein? 2 pancadas aí na galinhada. Lucas Moura aí jogou muito, o Oscar também. Bora conferir aqui tudo sobre essa partida do São Paulo de ontem, de 3-1 contra a galinhada, beleza? Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora e ative o sino de notificações. Se você tá feliz aí com a vitória do tricolor, já deixa um like aí no vídeo, beleza? Bora conferir aqui tudo sobre a vitória do São Paulo. Gol, Lucas, 2 golaços, hein? Vamos ouvir personagens da vitória do São Paulo sobre o Corinthians no Morumbi. Demorou para começar, a chuva atrapalhou. Quando começou, foi um jogo de bola. Vamos acompanhar, Mario. Porque a veces se centraliza en 4, ¿no? Sí. Jugadores. Creo que es más que 4. O sea, no quiero que se haga foco en un puñado de jugadores para generar ataque, como tampoco que se haga foco en un puñado de jugadores para que defiendan, porque al final si no tenés laterales que desdoblan, si no tenés a Pablo que apoya siempre atrás, si no tenés a Robert y Alan que manejan las situaciones desde atrás, y si no tenés a Alisson que te hace todo esto no tiene sentido. Entonces te interrumpí en eso porque por ahí se hace foco solo en 4 y no es así. Los clásicos son completamente distintos. También creo que las condiciones de la cancha no permitió Chora, tanto a galinhada, nosotros como a ellos chora mais. no Acabamos salir com a bien. invencibilidade de Creo que se vocês, hizo chora. difícil en el sentido de querer hacer las combinaciones que veníamos haciendo anteriormente debido también al campo. Nos duele mucho la derrota porque es mucho tiempo que no se pierde y realmente nos duele, pero vamos a seguir Muito trabajando. tempo que não perdia, porque só pegava time ruim, né? Pegou o São Paulo, tomou um y nos ataque. costó. Fue muy competitivo en el primer tiempo y segundo tiempo por unos errores muy puntuales cometen el gol y después se hizo difícil. Desde quando eu voltei eu tenho tido sucesso, muito feliz. Na primeira passagem eu apanhei bastante, né? A gente pegou uma fase que era complicada, mas estou feliz, espero que continue assim, né? A gente tem tido bons resultados contra eles. É um grande rival, é um jogo diferente, é um jogo à parte, né? É um clássico, todo mundo gosta de jogar, né? E eu sempre falei isso, esquece quando é clássico, esquece Pai do Corinthians, posição o Lucas na tabela, Moura. esquece momento, Pai do esquece Corinthians tudo. aí, ó. É um jogo diferente. Fico feliz, acho que todo mundo está vendo que eu estou treinando, todo mundo sabe que eu estou tentando ajudar a equipe. Lógico que depois de tanto tempo ter voltado ao futebol brasileiro, para mim essa adaptação, eu estou tentando me adaptar o mais rápido possível e já mostrei isso no jogo do Guarani, mostrei hoje também. Então todo mundo sabe também o carinho que eu tenho por todo o grupo. Então esse gol realmente foi bem comemorado e eu fico feliz também que a gente ganhou o clássico, né? Legal, eu concordo com o professor Zubeldia. É claro que os holofotes vão para o Lucas, 2 golaços, Oscar fazendo seu primeiro gol, Luciano participando, Caleri. Mas, pô, a dupla de zaga, Arboleda e Alan Franco, muito segura. Os laterais jogando bem, o Enzo chegando bem, a dupla de volantes voltando de lesão, Pablo Maia e Alisson também jogando bem. O time inteiro, na verdade, jogou do bem. São O Paulo primeiro tempo foi meio aparecendo fraco, muito, mas no Mário. segundo tempo os tricolor jogou Não muito. tem jeito, quando O a gente Corinthians olha aqueles achou um gol 4, cagado ali. não dá vontade de falar deles? É o que chama atenção para o início da temporada, né? O São Paulo mira no Oscar e quando concretiza a vinda dele para cá, de fato o burburinho já começa, né? Mas como que vai encaixar, como que vai montar esse São Paulo, vai sobrar para quem? Tem que de alguma forma adaptar. Lucas e Oscar precisam jogar juntos, enfim, é o assunto do momento para o São Paulo, mas eu acho que a gente tem que valorizar também o planejamento da temporada São Paulina, desse início de uma pré-temporada muito difícil de ser praticada por conta do calendário, mas quando a gente... Mas foi cornetada a pré-temporada do Tricolor nos Estados Unidos. Não, mas quando o presidente do Verdão falou que aquilo lá não serve para nada. Pois é, na visão da lei ela não serve mesmo. Mas quando a gente ouve o Zubeldia, principalmente, né, tanto nesse pós-jogo quanto Será no que Guarani, a pré-temporada deu e certo, ele rapaziada? analisa Será? a pré-temporada não só da parte técnica e física da equipe, mas
do envolvimento dos jogadores, do entrosamento, da troca entre eles, como para ele é importante, de fato, ter esse relacionamento, né, entre os atletas, e a pré-temporada também serviu para isso. E a gente vê agora acontecendo, né? Contra o Guarani a gente já viu algumas coisas, o Guarani em dado momento também pôs dificuldade ao São Paulo, saindo para pressionar, para marcar lá em cima, evidenciando algumas dificuldades da equipe, como saída de jogo, quando está pressionado, até por conta dos zagueiros, dos laterais, mas Lucas e Oscar, eles desequilibram num nível absurdo, assim, impressionante, o que tem Lucas já, o que tem feito desde quando ele chega ao São Paulo, passando também pela fase de adaptação, pela fase de calendário, já mais adaptado do que o Oscar, que também vai passar por isso, da questão física, fica o jogo inteiro ontem, né? Isso é muito importante para ele, que o Zubeldia, depois contra o Guarani, falou que inevitavelmente vai trocar a cada 2 jogos, que vai rodar a equipe, falou que fevereiro vai ser um calendário muito puxado para o São Paulo, mas de fato ontem o time começa bem o jogo, depois o Corinthians consegue equilibrar, o Corinthians também tem muita qualidade, né? Individual, também tem boas associações, o São Paulo com o Rafael consegue levar o 0-0 para o segundo tempo, porque o Rafael faz 2 intervenções. Eu esqueci de falar, que eu falei dos laterais, dos zagueiros, do quarteto, dos volantes, e esqueci de falar, ainda bem que você lembrou, Rafael mais uma vez jogando muito. Jogando muito, naquela falta do Memphis, depois na cabeçada do escanteio. Lembrou Gordon Banks. Rafael jogou demais, hein, rapaziada? Merece todo o reconhecimento. Né? E aí no segundo tempo tem outra, que defesa ali que ele fez no primeiro mas tempo. Mas prevaleceu de fato o São Paulo aí, essa defesa da falta. Não é fácil essa defesa não, viu? Tá meio encoberto ali pela barreira. Muito, olha isso, tem um leve desvio também. Coisa que muito tempo faltou ao São Paulo Futebol Clube, né? Espetáculo. O São Paulino reclamava de um goleiro que pegasse essas bolas do jogo. Essas bolas que proporcionaram o espetáculo do quarteto no segundo tempo. Eu vi muito corintiano reclamando do gol de cabeça do Lucas. Tudo bem, tem que reclamar mesmo. Houve falha defensiva. Será que foi com a mão dessa vez também? Será que vai ter choro dessa vez? Foi com a mão o gol do Lucas? Mas o Corinthians podia ter feito um gol da mesma forma ali. Na cabeçada, quem foi que cabeceou? Foi o Kaká? O Kaká. Só que o goleirão fez uma defesa absurda. A outra foi o André Ramalho. O André Ramalho, né? E a bola bateu na trave ainda. O problema é que se não tiver falha, não tem gol, professor. É que no Corinthians essa falha da bola aérea é muito recorrente. E a maneira, eu concordo, a cobrança do Oscar, fantástica, aliás, mais um grande jogo do Oscar. E a subida do Lucas, a movimentação? Agora o Lucas veio de trás, com muito espaço. Isso não é novidade pro Lucas. Não é, ele tá sempre ali. Faz isso. O gol que ele perde na Libertadores foi assim, não foi? Também foi o Galo. Foi Libertadores, né? O Galo no segundo pau ali, né? Foi de cabeça também, né? Agora, não pode dar todo aquele espaço e um jogador com a altura dele 1,72, ganhar de 3 ali, isso de 3 zagueiros. Então, para que tem zagueiro? Então, tem uma falha recorrente, sim. O Emiliano falou dos erros na coletiva. Um dos erros é recorrente. Outro erro terrível é você ter um lateral a seu favor. Esse é o pior no gol seu ponto no seu campo de defesa. O lateral cobrado para trás. Tem a sequência de erro. Ali foi erro técnico. Né? O Bidu foi dar um passe e deu uma tijolada. Um passe muito forte. O Carrilho que foi o grande destaque do primeiro tempo. O Carrilho teve dificuldade para dominar, mas conseguiu dominar. Aí foi tentar sair jogando e pisou na bola. Falha técnica de 2 jogadores. Mas é até chato. Mas não tem o mérito do São Paulo estar pressionando? É isso que eu ia falar. É até chato, diante de uma partida como essa que o São Paulo fez, a gente levantar essas coisas como se não fosse isso o resultado. Não. O São Paulo jogou uma partidaça no segundo tempo. O quarteto da frente, essa questão, o Oscar é muito móvel, né? A gente tinha fica discutindo recomposição, se vai recompor ou não, e a gente às vezes esquece as dificuldades que jogadores com essa qualidade colocam para as defesas. O Oscar tenta a associação em toda parte do campo, onde precisar ele está lá. Então isso é muito mérito. Um jogador como o Lucas pegar a bola no chão, mas ajuda para marcar também, viu? Você que gosta dessas comparações aí, o Lucas é um pita dos tempos modernos, que um dia no São Paulo e Palmeiras, ele entrou desse jeito. Joga muito, Lucas, mas calma. Não, mas você viu o Pita. Agora eu tô no papel do Prates, aqui você tá no papel do Abel Neto Prates já e eu sou Prates. Os tempos modernos...
calma. Não tem calma nos tempos modernos. Ah, não? Quando a gente fala dos tempos modernos, a comparação isso aí vai O ficar pra gol do história. Lucas ontem lembrou um gol do Pita contra o Palmeiras. Então, isso que Pacaembu. eu tô falando. É verdade. Daquele lance. Boa, Aquele boa, lance do gostei. Pacaembu. Pode empolgar. Empolguei também. Aquele, Lembrei desse lance e aquele empolguei. lance foi em 85. Até hoje a gente lembra dele. Nós estamos em 2025. Ele foi... em Ah, não, foi 2025. contra o Palmeiras aquele, Contra do o Pita. Palmeiras. Não foi contra o Corinthians. Reabertura do Pacaembu. Eu fui, inclusive, eu estava naquele jogo, porque não precisava pagar, você dava uma pilha. Tinha uma empresa foi de só pilha. porque era de graça, né? Eu troquei Seu por mão uma de pilha, vaca. pilha usada. Foi por uma pilha usada. Daqui a 20 anos haverá um São Paulino falando para o filho e para o neto que um dia o Lucas pegou a bola e fez isso contra a defesa do Corinthians. Eu hoje peguei Caleri ajudou, hein? Belo muito. pivô do Caleri, quase caindo. Peguei o metrô com a Fabiana hoje. Caleri não fez Nem gol, vou mandar mas um foi abraço pra fundamental Fabiana, nessa porque hoje vitória ela de São não Paulo, está hein? assistindo a gente. Ela me contou no metrô, a São Paulina Fabiana, que ela nos acompanha quando faz o home office. A Fabiana é empolgadíssima, como muitos tricolores hoje com sua camisa no metrô. Ela falou do Lucas, a Fabiana? Está completamente apaixonada por tudo que aconteceu com o São Paulo Futebol Clube, não só ontem, mas também no sábado. Foi aniversário do São Paulo no sábado. Não encontrou nenhum corintiano reclamando da defesa? É isso. Do Kaká? Foi o final de semana perfeito aí pros Encontrei em torcedores casa. de São O Paulo. Daniel estava. Meu Falou, filho que tava final de semana informado. perfeito, É rapaziada. muito legal o ponto do professor, assim, de destacar o mérito, e tem que ter, porque você está falando de um quarteto que mostrou... Todo mundo participou de gol ali, né? Todo mundo. Luciano com assistência, Caleri com assistência, Lucas com 2 gols, Oscar com gol e assistência. A dinâmica fluiu bem, até defensivamente em alguns momentos. Até pegando um gancho que tinha um GC, provou que o quarteto pode dar certo... da mesma forma que a gente está falando do Vasco, eu acho que é bom ter cautela. Foi gigante a atuação, acho que pro torcedor estar muito feliz mesmo, ainda mais no fim de semana que ganhou os 2 jogos. Tinha jogado bem contra o Guarani. E jogou, mas ainda assim são 2 jogos, então acho que provar no mais alto nível, acho que ainda é calma, mas deu ótimos indícios que pode funcionar. Tem todo o mérito, mas eu não consigo desassociar a partida, acho que a gente contar a história desse majestoso, falar só do mérito do São Paulo, para mim fica incompleto. Porque se você olhar o primeiro tempo, foi extremamente equilibrado, o São Paulo começa melhor, depois o Corinthians cresce, e a chance mais perigosa é do Corinthians, e os erros individuais, para mim, eles condicionaram muito o que foi o jogo. O erro do Corinthians ali da marcação, mérito do Lucas, não é novidade ele aparecer dentro da área, mas é o gol de cabeça de um cara de 1,72. Acho que isso tem que ser evitado. O segundo gol, para mim, é o erro maior, e acho que o Corinthians sentiu o golpe. Quando tem a possibilidade de voltar, uma nova falha, para mim, ali, principalmente do Kaká no terceiro gol, e isso acaba determinando muito o que foi o jogo. Por isso que eu falo, acho que tem o mérito do São Paulo, tem que ser destacado isso, mas eu não consigo contar a história do jogo falando só do mérito. Para mim, os erros do Corinthians foram extremamente determinantes num jogo que o primeiro tempo mostrou muito equilíbrio. Eu acho que os erros do São Paulo, agora, como o Corinthians errou em demasia, acabou tomando um resultado de 2 gols adversos. Talvez isso tenha ficado mais pesado. Mas o São Paulo jogou para ganhar esse jogo. Muito bem. Pode mostrar aberto aqui, ó. Mostra aqui, mostra aqui. Vocês estão reparando que o assento da Mari está vazio. Claro, porque ela está na tela. Sim. Hoje não temos olho leal, mas temos... Como é que a gente pode chamar? É difícil. Olho da Mari, olho Pereira? Eu gostei de olho da Mari. Olho Pereira? Pode ser. Qual você gosta Olho mais? da Mari é mais legal, Eu vou honrar o Eugênio aqui, vou ser leal a gente aproveitar esse clássico e ter alguma análise, né? Mas é justamente para reforçar o que os amigos estão falando, só que agora ilustrando para o Fã de Esportes. A gente vai mostrar, então, méritos do São Paulo e erros do Corinthians. Peguei uma imagem aqui, um lance ainda do primeiro tempo, em que o Corinthians ocupava muito melhor o campo, distribuía suas peças. Carrídio, para mim, foi o grande destaque dessa primeira etapa, justamente por um meio de campo muito forte, marcador, e também ajudando na saída de jogo. Então, um lance em que o São Paulo está com a bola e o Corinthians já se distribui, muito parecido. O Lucas já buscando um pivô, uma associação aqui com o Luciano, já tentando acelerar a jogada que tanto funcionou no golaço dele. O Corinthians marca muito próximo. Ó, Corinthians já se distribuindo muito bem aqui, já cercando o lance do São Paulo. Só que é uma marcação que acontece e que dá resultado, porque o Lucas tenta e aí o Santana já gruda nele e o árbitro não marca a falta, então o lance segue. Vamos seguir o lance.
O Corinthians recupera, o São Paulo volta, vai tentar atacar mais uma vez, Carrijo já próximo, o Mateuzinho já faz uma falta aqui, para o Corinthians ter essa possibilidade de já sair com muito espaço para atacar o São Paulo. E é desse lance que vai gerar a falta que a gente estava elogiando a defesa do Rafael. O Corinthians tem campo para trocar, para acelerar. Quando a gente elogia associações do Corinthians que o São Paulo conseguiu fazer no primeiro tempo, a gente olha aqui como os jogadores eles se entendem. Coronado e Yuri. Tudo muito rápido para a falta acontecer. Esse foi o grande lance, o grande mérito do Corinthians no primeiro tempo. Depois que equilibra o jogo, uma marcação muito forte de meio de campo, não deixando espaço para o São Paulo, porque sabe da qualidade do Lucas. Aí agora o jogo vira para a segunda etapa. A falta que a gente tanto falou do cabeceio do Lucas, a gente vai entender o que está acontecendo aqui. Primeiro eu quero que vocês reparem já no gesto do Lucas aqui, ó. Ele está pedindo para os jogadores do São Paulo já ocuparem alguma sobra, já ficarem atentos a alguma sobra. E quem está colado nele aqui é o Mateuzinho. Então está todo mundo aqui do Corinthians marcando algum jogador do São Paulo, ó. Já prestando atenção em algum jogador do São Paulo. Ó a sobra aqui também. E o Lucas organizando, pedindo para a equipe ficar atenta. Quero que vocês reparem aqui no Mateuzinho, o movimento que o Lucas vai fazer e o Mateuzinho na cola dele. Já escapou. Tudo muito rápido. O Lucas, ele é baixinho, né? Para um jogador para fazer gol de cabeça. O que ele faz valer, então? Ele vem de trás para ganhar esse impulso na velocidade e o Mateuzinho não alcança. Porque se ele fica aqui para disputar a altura, ele não vai ganhar dos zagueiros. Então ele se posiciona e toma a frente do Mateuzinho para ter tempo do impulso e fazer esse golaço. Ainda tendo escapado no Mateuzinho, tinha outros jogadores do Corinthians próximos. Isso que eu ia falar. Poderiam ter... A zagueirada não vê isso? Ó. Pois é. O Kaká era o mais próximo, se eu não De me engano. frente é o Kaká. O Kaká. Vamos buscar exatamente a hora que ele já passa. Então aqui ainda, né? Ele vai entre dois jogadores do Corinthians e sobe. Mas de fato é impressionante a Podia ter impulsão usado toda aquela vontade que ele tem para xingar jornalista. Podia ter usado nessa Uma jogada. baita impulsão dele. Diga, André. E assim, acho que tem essas duas coisas, né? Que a Mari destacou muito bem. Do mérito do Lucas, porque é impressionante de um jogador, a impulsão que ele teve para cabecear, mas é uma falha do sistema defensivo. E o espaço que se dá para ele realizar isso, né? É muito espaço. Esse espaço, então, é um vácuo ali? Como é que é? Porque se tem a marcação próxima, ele não conseguiria ter essa velocidade para alcançar Ele a tem impulsão para fazer o tempo cabeceio. para atacar a bola. Exatamente. É ele quem ataca a bola. O Oscar não faz o cruzamento na cabeça do Lucas. É ele quem vai em direção à bola. Aí agora aqui o segundo... Só para completar, Maria, desculpa. Claro. Falhas defensivas à parte. Que golaço, que cabeçada linda do Lucas. E a cobrança do Grande Oscar mérito do Lucas e do Oscar. O famoso não tem nada a ver com isso. Né? Ele não tem nada a ver com isso. Ele está fazendo a dele ali com muita competência. Foi espetacular. A movimentação e a testada espetaculares. Então a gente vai seguir aqui vendo como o Lucas é um baita jogador de bola. Logo depois do golaço, né, do Martínez, o São Paulo vai dar a saída de jogo de uma maneira muito rápida. Trocando passes, o Corinthians, já não consegue mais ter aquele meio de campo do primeiro tempo em que ele ocupa muito bem o espaço, em que ele se distribui muito bem. Ele já dá liberdade para o São Paulo trabalhar. Com paciência, rodando, distribuindo. A gente vai ver o lance seguir. Como já tem muito espaço. Olha aqui. Para atacar espaço, para receber. Se quiser voltar o jogo para trás, tem muitas opções. O Corinthians muito distante na marcação. Marcando com o olho. Essa bola vai de um lado para o outro. Aí aqui, quando o Lucas recebe, ele já recebe se projetando, né? E aqui já tem a opção de outros jogadores do São Paulo também.
Então, o pivô acontece. A partir daí é ele, né? Aí é o talento. Tanto que o Calleri não tá nem nessa imagem, né? Ele nem aparece aqui ainda. É o Luciano ali, né? Aqui é o Luciano. Isso. Quando o Calleri aparece, ele já tá buscando o pivô aqui, ó. Ele já olha pro Lucas, ele já sabe onde se projetar para fazer o pivô. O braço para trás, certinho, né? Vai ter movimento. E aí é mérito do Lucas que passa por todo mundo da defesa do Corinthians e marca um golaço. Então, assim, primeiro tempo o Corinthians consegue equilibrar o jogo numa marcação muito forte, intensa, com associações entre seus principais jogadores. Vira a segunda etapa, não consegue mais ter domínio de meio de campo, e aí o Ramon mexe muito, né, na equipe, e aí o São Paulo consegue ir na qualidade individual dos seus jogadores, nesse quarteto, mas também nas falhas defensivas do Corinthians, uma baita vitória no Majestoso. Muito bem, algum comentário para finalizar? Eu diria que a inspiração individual também faltou aos corintianos que deveriam tê-la, né? Foi uma partida ruim do Depay. Acho uma das mais discretas. Depay não viu nem a cor da bola. Seguido, Alan ele vai Franco tá mal. com ele no bolso até agora. Ele entrou numa fria. Exato. Mas enfim, para as estatísticas vai ficar essa observação. Vamos ver as mensagens dos amigos e amigas, como César Castro lá na hashtag F360BR. O São Paulo com uma atuação de gala e venceu o Corinthians por 3-1 com o show de Lucas e Oscar. Eles jogam muito. Essa dupla tem tudo para infernizar as defesas adversárias durante a temporada 2025. 2 jogos já com destaque, principalmente o de ontem. Bom dia, Maurício. O jogo de ontem provou que Luciano e Calleri não estão no mesmo nível do Lucas e Oscar. O São Paulo pode facilmente jogar sem atacante fixo. Não, tá sendo cruel com... Cornetou, hein? O Calleri, eu também acho essa observação que o Doc fez em relação a só ao começo e tal. Tem coisas aí que não vão se repetir. Você não vai esperar assistência do Calleri. Os dois deram toda assistência vez, no jogo, né? O Calleri deu assistência, o Luciano deu assistência. Aí é um cara então, que não é mais o daí cara da não conclusão é verdade. e que tem essa coisa... Mas mesmo quando ele não se destaca, como foi o caso de ontem, a presença dele ali abre espaço para os caras que vêm de trás. Sim, mas no decorrer do ano isso vai ser pouco. Ele vai precisar voltar a entregar gol. Ele não faz gol desde setembro. Do quarteto ele vai ser o mais cobrado por isso. E agora com a possibilidade de ser abastecido numa melhor qualidade, né? Pois é. Mas mesmo assim o compadre aí foi meio duro com o Calleri. O Calleri foi importante ontem. Olha, mas se ele O Luciano deu uma assistência. Foi o Luciano que deu o passe Luciano deu uma assistência. E já tinha marcado no outro jogo. Se o Calleri tiver atuações desse nível e não fizer gol, sinceramente, não vejo problema nenhum. Mas você... São Paulo ganhar, né? Mas você imagina ele só nessa função sempre? Não só nisso não, né? Ele mesmo não vai o se cobrar importante é o São Paulo ganhar. Mas ele sempre. pode ajudar muito, né? Até pela análise muito boa da Mari, que estava mostrando a questão do como o São Paulo buscou o pivô e tudo mais. O Calleri pode ajudar bastante nesse sentido também. Então... Se fizer gols e isso, aí tanto melhor. Certeza, aí vai ser uma loucura. Temos uma tela, já que estamos falando de destaques individuais, para a gente falar um pouco mais sobre o Lucas. Mais experiente, mais vitorioso contra o Corinthians. A primeira passagem, é o pai ele do mesmo Corinthians. falou na entrevista que a gente acompanhou, ele falou, minha primeira passagem eu peguei uma época difícil, querendo dizer, a gente perdia mais daí é a Corinthians. primeira passagem, É o que né? está dizendo ali, Daí não foi 5 muito jogos boa, porque também e o time não 3 ajudava muito. derrotas, só uma vitória. Aproveitamento baixo de 26,7% e nenhum gol marcado. Segunda passagem, que começou no ano retrasado, quando ele chega e Agosto de 2023. não é? É fundamental naquele mata-mata contra o Corinthians. E o professor lembrou ontem no Linha de Passe que eu estava assistindo, coincidiram a chegada do Lucas para o São Paulo e a saída do Roger Guedes. Eu estava de olho em você, professor. Estava dando audiência. Na segunda... Desqualificada. Na segunda passagem, 6 jogos, nenhuma derrota. 5 vitórias, 1 empate, quase 89% de aproveitamento, 5 gols. Tem aquele que os corintianos reclamam. Foi com a mão. Do Corinthians. Não sei se Meu foi Deus com a do céu, mão, olha isso. mas eliminou o Corinthians na Copa do Brasil de aquele. E aproveitamento o São contra Paulo o terminou Corinthians. campeão. Aquilo foi um marco, né? A chegada dele é para aquele jogo de volta contra o Corinthians. Aquilo foi um marco e de lá para cá, o que ele mostra contra o Corinthians, o próprio Oscar não tinha feito gols pelo São Paulo ainda. Porque a amostragem anterior pelo São Paulo, muito poucos jogos. Eu ouvi o pessoal falando isso ontem e fiquei até surpreso. Falei, não me lembrava disso.
Sabia que tinha sido curta, ele foi meio conturbado, saiu para o Internacional, mas pensei, ele não tinha feito nenhum gol. E não tinha mesmo, né? Não tinha dado uma assistência. Mas o Lucas nasceu para esse tipo de jogo. É um jogador experientíssimo, experiência internacional, final de Champions, né? É outro. Fez 3 gols numa semifinal de Champions, não fez? É que eliminou o Ajax, quando o Ajax já tinha a vantagem do primeiro jogo jogando em casa. Aquela maior atuação da vida do Lucas, assim, com sobras, pelo tamanho do jogo e pelo impacto que ele teve. Eu vejo aquela tela que a gente mostrou agora e eu só consigo pensar na declaração muito boa do Zubeldia. Que é a questão de falar de individualmente. Acho que o Lucas está se sobressaindo nesse período porque o São Paulo construiu uma base coletiva que permite isso. Então, lógico, hoje a gente tem que falar, o torcedor está encantado com o Lucas e com o Oscar, mas esses caras estão entregando nesse início de temporada, porque você tem um Pablo Maia e um Alisson que dão um equilíbrio tremendo, a dupla de zaga que fez uma grande partida, o Arboleda que já está estabelecido há alguns anos, o Alan Franco que vem de um 2024 muito bom e ontem jogou mais uma vez muito bem. Então acho que esse equilíbrio que o São Paulo construiu permite que as individualidades sobressaiam. Tanto que você vê o Oscar com muita liberdade, saindo da esquerda, vai para todo lado, procura o Lucas. Então, acho que isso foi potencializado. Lógico, os números do Lucas individualmente são espetaculares, não estou querendo tirar o mérito, o destaque individual dele. Só estou querendo apontar que esse destaque individual acontece porque você tem um coletivo muito forte. O Lucas lá da outra passagem não tinha sucesso porque o contexto coletivo era diferente. Só para lembrar, ver se eu estou enganado. Ele não se dava tão bem contra o Corinthians, é o que a gente viu na tela. Mas ele saiu campeão. Exato. Ele foi embora campeão da Sul-Americana, lembra? É verdade. Na despedida, aquele jogo contra o Tigres. Tigre. Não acabou, né? Tigre ou Tigres? Tigre. Tigres é o do México. É verdade. Ainda assim, ele saiu com título, levantando taça. Exato. No jogo que não terminou, né? E por isso que a dificuldade de você encaixar jogadores desse nível, ela de fato pode existir, porque você precisa de gente que acompanha, né? Você precisa criar um entorno também que extraia o melhor desse jogador. E Oscar e Lucas ainda têm essa capacidade da leitura do campo, porque o Lucas no primeiro tempo jogando mais pela direita, assim como foi contra o Guarani, na segunda etapa ele muda, ele observa que o Corinthians oferece muito espaço por dentro, ele ocupa esse espaço com muita qualidade, com muita inteligência e fez o que fez. A soma do coletivo potencializa individual, diria o professor Vanderlei Luxemburgo, que pode estar nos assistindo. E é curioso que antes do Clássico, a gente apostava num coletivo forte do Corinthians. Até pelo tempo de trabalho, pela questão física. Ontem foi um jogo muito físico, o Corinthians fisicamente tende a levar vantagem sobre o São Paulo. E toda essa teoria caiu por terra, ou por água, né? Já que ontem sobrou chuva. Lucas e Oscar, que vieram da base do São Paulo, como os meninos que conquistaram a Copa São Paulo no sábado, diante do mesmo Corinthians. E o Zubeldia foi perguntado sobre a possibilidade de usar os meninos. Os maiores destaques é o Rian Francisco, né? Que acabou não jogando, afinal estava suspenso. O Ferreira também jogando bem e outros garotos ali. O lateral também, o Mike, né? Não me lembro o nome. O lateral. Mas, enfim, de um São Paulo campeão e que, obviamente, pode, de repente, usar jogadores no time de cima. Mas o Zubeldia pediu calma. Ele foi perguntado sobre isso e falou sobre o assunto. Vamos acompanhar. Por supuesto, ganar la Copiña, según tengo entendido y escarbando un poco la historia de la Copiña, por supuesto que es de mucha importancia. Es tan importante que no llevamos ningún jugador para Florida. Yo tenía anotado 4 o 5 jugadores para llevarlo a Florida, pero la comisión faló conmigo de que no lleváramos porque la Copiña era muy importante. A pesar de tener una repercusión, redes sociales, televisión, viene gente de afuera, los torcedores ven el torneo, el campeonato. A pesar de todo el contexto, son chicos que están en formación. No es lo mismo para el lateral derecho, Mike es el lateral derecho, ¿no? Que enfrente al jugador sub-20 de Corinthians a que enfrente a Luca Mouras o que enfrente a Depay. De un día a otro. No es lo mismo, cambia totalmente.
Achei interessante essa fala dele. E o Ramon Dias e o Emiliano Dias também foram perguntados sobre garotos da Copinha, na entrevista depois do jogo de ontem. O Emiliano, que respondeu, falou, olha, o repórter perguntou se ele já tinha os nomes dos jogadores do Corinthians que eles pretendiam usar no time profissional. E o Emiliano falou, já sabemos, mas a gente não vai dar os nomes. E o Zubeldia foi mais profundo, se aprofundou mais no assunto, dizendo basicamente que muda tudo. Um jogador que está jogando sub-20 e um jogador que vai para o time de cima. Em outras palavras, colocando, calma gente, calma, vou usar, mas vamos com calma. Eu achei interessante, porque muitas vezes todos nós, eu mesmo, a gente fica ansioso, né? Ver um garoto arrebentando, já tem que pôr. E dependendo do time, essa ansiedade às vezes é maior, o time está precisando mais. Enfim, no Palmeiras, eu até conversando com o Leon, nosso editor-chefe, quando eu ouvi as entrevistas ontem, eu falei, olha, é interessante a gente falar sobre isso no programa. O Palmeiras tem usado muito mais e com sucesso. E mesmo assim, o Endrick, que a gente está vendo hoje no Real Madrid, o Abel segurou um pouco, não colocou... Porque a gente sabe que, além das diferenças, as cobranças são muito maiores. Mandou para Disney, lembra? Vai para Disney antes. E cada jogador é de um jeito. Claro. Tem jogador que se adapta muito rapidamente ao profissional, e tem jogador que demora mais, que sente mais. Tem vários aspectos, vários detalhes. Tem jogador que se deslumbra, começa bem, depois cai de rendimento. E a gente tem vários exemplos aí, o John Kennedy, enfim. O Lohan, pelo que falam, que é muito bom jogador do Flamengo, mas que caiu de rendimento, perdeu espaço. E o Zubeldia falou, vamos esperar. Tomara que esses garotos arrebentem e estejam logo brilhando no time de cima. Claro, porque é o sonho deles também, né? A gente foca muito no que é bom para o time principal, mas para esses jogadores é a oportunidade da vida. Assim, é o sonho deles, é o trabalho deles, é o que eles pensam para o futuro deles. Mas eu gostei muito da parte que ele fala sobre a Flórida, sobre essa conversa que aconteceu, de manter os jogadores para disputar a Copinha, valorizando a competição, que para o São Paulo é importante. O Palmeiras, ele integrou jogadores que estavam disputando a Copinha, né, na pré-temporada. Então, assim, não dá para a gente aqui taxar de que o Palmeiras não teve sucesso na Copinha por conta disso, enfim, né, porque cai nas quartas de final. Mas o São Paulo respeitou o processo que é uma Copa São Paulo, valorizando a competição, inclusive. O que para esses jogadores é importante também. Então, assim, o Zubeldia... O Vasco, se não me engano, teve jogo... Não foi o Vasco que teve jogador que jogou na Copinha? Também jogou na Copinha. No dia seguinte já estava no... Sim. Aí depois voltava. Sim, exatamente. Então, assim, é importante... O Rian também, né, jogou pro São Paulo no Paulista, entrou... Quase fez gol, né, contra o Botafogo, exatamente. Acertou depois travessão. fez aqueles golaços. A coisa que pressionou naquele jogo foi ele que fez. Mas, eu gostei falei do planejamento de São Paulo do início da temporada que eu gostei, mas pensando em Copinha também, nos juniores. Não, vocês vão ficar, o treinador está observando, tem planos para vocês, mas o foco agora é Copa São Paulo de Futebol Júnior, desenvolvimento, o quão é importante esse título, uma competição importantíssima, né, da base. Então, acho que o São Paulo fez o processo certinho, agora o Zubeldia falando, dá para perceber que a leitura e a visão também é muito condizente. Queria ouvir também o professor e o André, porque, por exemplo, citei o Endrick, ele segurou, mas chegou na hora, colocou. O Estevão, ele nem segurou tanto. O Lamine Yamal é um grande exemplo. Eu acho assim, se o técnico, e aí quando você tem uma boa comissão técnica, quando você tem uma integração legal de base com o profissional, se o jogador está com 16 ou 17 anos e os caras veem, não, esse menino está pronto para aguentar a pressão, para aguentar o físico do profissional, tecnicamente, tarará, põe. Se não, ele arrebenta lá embaixo, mas não está pronto. Espera, vai treinando. Eu acho importante ter esse cuidado, professor. Você sabe que eu estou pensando aqui no Charlie Chaplin, que dizia, não sois máquinas, homens é o que sois. São pessoas, né? Tem que tomar cuidado com isso, tem que tomar cuidado com a pressão. Você falou do Corinthians, por exemplo, a gente falou dos destaques do São Paulo. Os destaques principais do Corinthians, 2 deles, são justamente de posições que o elenco precisa hoje, que são os laterais. O Gabriel Caipira e o Denner. O Denner tem 16 anos. Impressionante. Né? Então, precisa tomar muito cuidado com a cabeça desses meninos, antes de tudo. Não colocar na frente os interesses imediatos. Claro. Porque quando se olha para a base, de uma maneira bem mercantilista, precisamos de lateral. Quem que é o lateral aí? Não pode ser assim. Você está trabalhando com pessoas, você está trabalhando com gente.
num país de condições complicadas, quando o cara é jogador de futebol. Vai saber qual é a base familiar, a base estrutural, qual é o histórico desse menino. Tudo isso Os clubes importa, têm que né, acordar professor? para isso. Os clubes têm que acordar para isso, isso é a base de tudo. Ficar falando em formar jogador, tem que pensar também em formar o cidadão. E o cidadão um pouco mais encaminhado na vida, ele tem também a ser um atleta melhor. Né? Tem toda essa... O próprio Zubeldia citou, aliás, você estava vendo o Linha de Passe, tanto que você me mandou a matéria que o Zubeldia, né? O Zubeldia cita no fim do jogo do River, o Galhardo é muito cobrado. Sim. Também, para botar garoto. Semana passada, porque o River Plate está contratando muito agora. Exato. Né? Inclusive o Galopo e vários outros jogadores. Se não me engano, Montiel também? Montiel também. Montiel, enfim. E o Galhardo lá na Argentina, ele foi perguntado uma pergunta semelhante, mas assim, você não vai usar os garotos da base? O River Plate sempre revela, e nos últimos anos tem vários aí, Julian Álvares, Enzo Fernandes e outros, né? Enfim, e praticamente todos eles subiram com o Galhardo, não subiram? Uhum. Na passagem anterior. Enfim, ele foi perguntado e ele disse... Você leu a reportagem? Calma. É isso. Por isso que o Zubeldia citou. Não é desse jeito. A gente às vezes vai com essa visão muito utilitária, como se as pessoas fossem máquinas. As pessoas não são máquinas, as pessoas são pessoas com as suas características diferentes. O Endrick, por exemplo, estava, até pelo físico, ele estava acostumado, ele sempre jogou em uma categoria acima da dele. Então, é uma situação. Tem outros jogadores com outras necessidades. Um entorno bom. Um entorno bom. Tudo isso tem que ser avaliado. E eu acho que essas preocupações, elas são potencializadas no momento atual do futebol brasileiro, em que garotos de 16, 17 anos, como é o caso de Endrick, de Estevão, que são vendidos, às vezes, antes de completar a maioridade, já estão vendidos para daqui a um ano. Moscardo. Então já se cria uma ideia que todo mundo possa ser um fenômeno surreal. E assim, isso põe o Moscardo é outro ótimo exemplo. O clube já coloca a multa Exato. milionária. E aí você já parece que... E às vezes vai com calma, sabe? Não é todo mundo que vai acontecer dessa forma. A gente não sabe o que acontece, o professor lembrou bem da formação. Eu gosto sempre de trazer alguns exemplos, e às vezes de jogadores com muito potencial, que às vezes oscilam, e aí vão falar, olha, falsa promessa. E o cara estoura. O capitão do Arsenal hoje é o Odegaard, que foi para o Real Madrid, vendido super jovem, já jogava profissionalmente com 15 anos, era tido como... No Real Madrid mal teve espaço, saiu, foi para a Holanda, foi para a Real Sociedad. Hoje o cara é um dos melhores meias do mundo, é capitão do Arsenal, e ele teve aquele tempo. Então pode ser que de repente tenha algum jogador que tem uma grande expectativa. O próprio Vini Júnior demorou para emplacar. Teve o seu tempo. Casemiro. Exato. Então assim, lógico, você pode ter os jogadores que... O Lamine Yamal, que com 16 anos estourou e o cara já é um dos melhores do mundo e só está crescendo. Do outro lado, o Vitor Roque teve pouca oportunidade, foi um momento complicado do Barcelona, agora está no Betis. Daí vai falar que não é um bom atacante. Exato, então acho que é muito importante ter toda essa cautela. E acho que o São Paulo, até falando especificamente dos garotos que podem subir, acho que o cenário é interessante, até essa declaração do Zubeldia. Você tem diferentes nomes, Matheus Alves, o Hugo, o Mike até pela necessidade, mas acho que o principal hoje, pela copinha, foi o Rio Francisco. E eu acho que o São Paulo tem tudo, olha, você tem o Caleri, você tem o André Silva, de repente pode ser uma oportunidade, dar uns minutos, treinar profissionalmente. Eu acho que pode ser legal essa dinâmica, não aquela coisa, entra ele a esperança de gols, que isso aí, por mais que você possa dar minutagem, o garoto estourar, mas muitas vezes você também pode... Muito peso em cima de um garoto. Exatamente. Né? Hoje o Palmeiras está fazendo isso com o Thales, né? Exato. É isso aí, galera. Tá aí todas as análises aí da partida do São Paulo. Todos os créditos aí para o canal ESPN. É isso. O São Paulo jogou muito bem. O time inteiro jogou bem. Principalmente aí no segundo tempo. Os zagueiros do São Paulo jogou bem. O Alan Franco aí, nossa, jogou demais. O Rafael fez grandes defesas. O Alan Franco aí dominou ali na zaga, né? O Depay não viu nem a cor da bola. E é isso. E a dupla Oscar e Lucas deitaram aí no clássico. O Lucas, aquele golaço ali de cabeça, o golaço ali driblando aí todo mundo da zaga do Corinthians. Fez o que quis, na verdade, né? O Lucas agora, né, que é considerado o pai do Corinthians, né? Mas é isso, galera. São Paulo jogou muito. Em 2025 aí começou muito bem pro Tricolor. Mostrou que valeu a pena aí a pré-temporada, né? São Paulo fez uma pré-temporada aí, muita gente criticou, mas tá dando resultado aí. O São Paulo já venceu
2 jogos aí pelo Paulista, né? E é isso. E também os garotos lá da Copinha, né? Passou por cima lá e ganharam o título pro Tricolor. Tava perdendo 2-0, né? E virou 3-2 e trouxe o título para casa. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueça de deixar um like aí. Inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito. E ative o sininho de notificações. Mais tarde eu tô de volta aí com mais notícias do Tricolor. Eu vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus e até os próximos vídeos. Valeu!